Criação da realidade. Você sabia que a gente tem esse poder de criar a nossa realidade? Eu sempre falo para meus alunos para a gente poder se enxergar como o centro do universo. Se você parar para prestar atenção, pela sua perspectiva, você é o centro do universo. Todo o universo está ao seu redor. Então se imagine como uma antena que capta energia e emana energia. Então tudo aquilo que está ao seu redor é uma criação sua. Você está atraindo tudo isso que está à sua volta. Então sempre perceba as suas emoções, perceba os seus pensamentos, as suas ações, porque é todo esse conjunto que cria a sua realidade. Mas para que você consiga criar uma realidade mais assertiva, você deve prestar atenção e entender o que você quer da sua vida. A gente vive tanto no modo automático que a gente não entende o que quer fazer da vida. A gente não sabe. Né? A gente fica vivendo aí à torta à direita e o que a gente quer realmente? É aquela pergunta que a gente faz para as crianças, né? O que você quer fazer da sua vida? E às vezes a gente não sabe o que quer. Então é muito importante você definir esse objetivo. E você definindo esse objetivo, você vai fazendo todos os dias o que você tem que fazer para conseguir alcançar esse objetivo. Só que muitas vezes a gente define objetivos e não consegue fazer. Por quê? Porque a gente tem crenças que limitam a gente. Muitas vezes a gente não se acha capaz de fazer o que precisa fazer para chegar onde a gente precisa chegar. Então é muito complicado a gente não entender como funciona essa questão de energia, né? Que a gente atrai tudo aquilo que a gente vibra. Então a gente tem que estudar, prestar atenção realmente em como funciona o nosso universo. Então eu falo para você, a criação da realidade, ela consiste em você realmente entender todo o processo. Existe um passo a passo. Se você está numa realidade que você não gosta, você tem que mudar. Você tem que fazer diferente. Eu fui aquele cara que sempre estava reclamando da vida, nada estava bom, nada estava gostoso. E eu sempre reclamando de tudo, era culpando meus pais, porque meus pais não me davam dinheiro suficiente, ou porque as pessoas não eram boas comigo. E quando eu fui entender e despertar minha consciência, eu descobri que eu era o grande responsável da minha vida. Então você é o grande responsável da sua vida. Se tem alguma coisa que está ruim, você é o responsável. E quando eu digo responsável, não é você se sentir culpado. Tá? É responsável, porque a culpa ela tem um peso muito grande. Então se responsabilize pela sua vida. Comece a agir, comece a fazer diferente do que você está fazendo, comece a fazer coisas que você nunca fez. Comece a prestar atenção nas suas ações, comece a prestar atenção na sua energia. Tudo é vibração, tudo é frequência. Se tá ruim, a sua vibração não tá boa. Então começa a mudar, começa a fazer diferente. Comece a estudar sobre as leis universais. Sabia que tem algumas leis que regem todo o nosso universo? Existe a lei da atração, a lei da vibração, a lei da constante evolução. Então existem algumas leis que regem o nosso universo que a gente tem que estudar. Temos que estudar sobre energia. A gente tem que começar a entender para poder começar a aplicar na nossa vida. Se a gente não fizer diferente, a nossa vida não muda. Enquanto você está aí reclamando de Deus e todo mundo, a sua vida vai continuar da mesma maneira. Você não vai ter resultados diferentes. Às vezes você está gostando da sua vida e está tudo certo, sabe? Mas tenta se manter no estado presente. Tira a sua cabeça dos pensamentos.
Porque às vezes a gente fica pensando tanto, pensando no que passou, pensando no que quer fazer e esquece de viver o momento presente, porque o único momento que existe na nossa vida é o agora. O passado e o futuro, ele não existe, ele só está na nossa mente. Quando chegar o futuro, ele vai ser um presente, vai ser um agora. E o passado, ele foi um agora. Então só existe esse agora, e a vida acontece no agora. Então faz o que você tem que fazer agora. Comece a agir no agora. Não fique com medo do que os outros vão falar, do que os outros vão pensar. Não fique com medo de agir. Só age. Não fique esperando o momento perfeito, porque o momento perfeito é o agora. Às vezes a gente fica tentando se preparar tanto para fazer as coisas, para falar, para agir, e as oportunidades vão passando. Daqui uns dias você viveu uma vida inteira e não fez aquilo que você quis fazer, com medo, esperando o momento perfeito, né? Às vezes a gente se acha tanto que acha que não pode errar. Então baixa um pouquinho a bola aí, faz o que você tem que fazer, para de se preocupar com os outros, que ninguém está nem aí com a sua vida. Ninguém está nem aí para você. Você é a única pessoa que se sabota. Você é a única pessoa que prejudica você. Não tem ninguém te prejudicando, não tem ninguém fazendo mal para você, a não ser você mesmo. Preste atenção nas suas crenças. Crenças que estão limitando você. E o que são crenças que estão limitando? É tudo aquilo que você aprendeu ao longo da sua vida. São crenças que vêm de gerações, sua família vem trazendo essas crenças e vai passando para os seus pais, para os seus avós e chega até você. São crenças que você aprende com os amiguinhos da escola, com seus professores, crenças que a gente aprende na televisão. E muitas dessas crenças é realmente para poder dominar a gente, para deixar a gente aqui fixo e não conseguir enxergar o mundo com uma visão mais ampla. Então você tem que começar a observar a sua vida naquela parte que não está dando certo, seja na parte de dinheiro, seja em relacionamento. Vê aonde que está ruim na sua vida e entenda que tem crenças que estão te limitando. Porque se não tivesse nenhuma crença te limitando, você faria o que precisaria fazer e conseguiria aquilo que você deseja. Mas se você não está conseguindo sair do lugar, tem alguma coisa te segurando. Então presta atenção nisso. Muda o que você tem que mudar. Não é fácil mudar. Toda mudança exige um sacrifício. Exige você escolher diferente do que você está escolhendo agora. Exige você ter que falar um não. Falar um não não é fácil. Eu sempre fui aquela pessoa de falar o sim, sabe? Vamos fazer tal coisa? Bora. Sempre falando sim para todo mundo. Mas quando a gente fala só sim para todo mundo, a gente acaba esquecendo da pessoa mais importante, que somos nós. Quando a gente é aquela pessoa que fala sim para tudo, a gente acha que a gente quer falar o sim, mas sendo que verdadeiramente a gente não quer às vezes aquilo que a gente falou sim. Às vezes você não queria sair pro rolê aquela noite, mas aí seus amigos insistiram tanto para você e você falou sim, sendo que você queria ter falado não. Às vezes te chamaram para usar uma droga, alguma coisa, e você foi. Você não queria usar aquilo de verdade, mas você foi. Você queria ter ido na academia hoje, mas você não foi. Você falou não para academia, porque você falou sim para procrastinação, para preguiça. Mas o que você verdadeiramente quer? Você sempre tem que olhar o que verdadeiramente você quer. Às vezes você quer ter um corpo bonito, um corpo escultural. O que você tem que fazer? Você tem que se alimentar direito, você tem que fazer uma atividade física. E isso consiste em você falar não para aquilo que vai te tirar desse foco. Às vezes você quer ser uma pessoa mais inteligente, mais intelectual, então você tem que ler, tem que estudar, para você poder ter um diálogo e conversar em qualquer lugar. Você tem medo de falar em público, você tem medo de se expressar, mas é porque você não estuda. Você é uma pessoa que se priva de fazer aquilo que verdadeiramente você quer. Para quê? Para falar sim para aquilo que você não quer. Você não é aquela pessoa que quer ficar procrastinando, mas você fica procrastinando. Por quê? Porque você não sabe falar o não.
Então preste atenção para as coisas que você está falando que está fazendo mal para você. Você é o único criador da sua realidade. Você é a pessoa que tem o poder de mudar a sua vida. Se a sua vida está ruim, você é o grande responsável. É você que está fazendo merda com a sua vida. Você é aquela pessoa que está usando droga, você é aquela pessoa que não está cuidando do corpo, que não está cuidando da mente. É você o grande responsável pela sua vida. Então mude. Faça aquilo que você tem que fazer para você poder mudar a sua realidade. Gente, eu vou me despedir por aqui, tá? Fique com Deus e crie a sua realidade que você tem o poder. Até mais.